Graça e paz, amados irmãos e irmãs, que Deus abençoe poderosamente vossas vidas. Estamos dando início nesse momento ao culto de oração da Igreja Batista Betel aqui na cidade de Santanês. E eu acredito que nesta noite o Senhor tem uma palavra de vida abençoada para o seu, para o meu, para o nosso coração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento estaremos orando e eu peço a você que está aí, que ore conosco e compartilhe esse culto. Em nome do Senhor Jesus, que tudo é para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor meu Deus e meu eterno Pai, nesta noite eu quero te louvar, te adorar, te glorificar, te exaltar, te agradecer, te bendizer na beleza da tua santidade, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, quero dizer que eu te amo, independente de qualquer coisa, qualquer circunstância, independente, meu Deus, desta pandemia, independente, ó Deus amado, ó meu Pai, de como está a nossa vida nesse momento. Eu quero dizer que o amor ao Senhor está acima de qualquer coisa. Meu Pai, eu lhe peço que o Senhor, meu Deus, venha perdoar os pecados, as iniquidades, as transgressões, as falhas, os erros, meu Pai, da humanidade, ó Deus, das pessoas que não conhecem, nem tampouco se dobram, se humilham perante a tua face, meu Pai. Que o Senhor tenha compaixão, tenha piedade, tenha clemência, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, tenha misericórdia da humanidade e de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor nos perdoe, nos lave, nos purifique, nos santifique, meu Deus. Que o Senhor retire de nós tudo aquilo que não te agrada. E eu lhe peço também que o Senhor possa quebrantar os corações das pessoas, meu Deus, que, meu Pai amado, ainda se encontram distante do Senhor. Que elas sejam alcançadas através da sua palavra, que elas sejam alcançadas através do teu Santo Espírito, que elas sejam alcançadas através do seu amor incondicional e incomparável, ó Deus. Que elas, ó Deus amado, possam ter a oportunidade de ouvir falar, meu Pai amado, do seu amor, da sua graça, meu Pai, do seu Espírito Santo, da sua compaixão, meu Pai, por cada um de nós. Meu Deus, que elas alcancem do Senhor, meu Pai amado. Oh, meu Deus, o abraço do Senhor, meu Deus, que um dia o Senhor nos tirou, meu Pai, das mãos do maligno, das mãos do mundo, para que possamos, ó Deus, alcançar, meu Pai, a salvação que o Senhor nos deu, nos presenteou, meu Pai amado. Ó, meu Deus amado, louvado seja, exaltado seja, engrandecido seja o Senhor para todo sempre. Eu entrego em tuas santas mãos nesse momento, ó Deus, essa pessoa que está orando conosco, meu Pai, também seus familiares, onde eles estiverem, que o Senhor alcance, que o Senhor livre-os do mal, livre-os, ó Deus, desse vírus, dessa doença, dessa pandemia. Meu Pai, que o Senhor manifeste o seu poder para também curar, meu Pai, a humanidade, ó Deus, libertar as pessoas, meu Pai amado. Faça pela sua graça, ó meu Pai, pela sua piedade, aquilo que os médicos, nem os remédios podem fazer, meu Pai, pois para essa doença ainda não foi encontrada a vacina, a cura, mas o Senhor cura qualquer doença. O Senhor opera os milagres e as maravilhas na vida daqueles que te buscam em espírito e em verdade. E por isso eu lhe peço, estenda suas mãos sobre a humanidade, meu Pai. Tenha piedade dessa humanidade. Tenha piedade e faça com que as pessoas, meu Deus, retornem aos seus braços, se humilhem na sua presença, passe a te adorar em espírito e em verdade, meu Deus. Eu entrego em tuas santas mãos nossa família, eu entrego em tuas santas mãos a tua igreja, eu entrego em tuas mãos todo aquele, ó Deus amado, que te busca em espírito e em verdade, porque eu sei, meu Pai, que aqueles que têm compromisso contigo, aqueles que fizeram uma aliança com o Senhor, não vai ser, meu Pai, uma pandemia, não vai ser, meu Pai, um decreto, não vai ser nada neste mundo que vai desestimular ou impedir que a fé desta pessoa cresça, meu Pai, que a fé dessa pessoa supere os limites, meu Pai amado, humanos, meu Deus amado, as barreiras, as muralhas humanas, meu Deus, porque, meu Deus, nada há de impedir de eu te amar, de eu te adorar, de eu te glorificar, de te exaltar, louvar e engrandecer, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a bênção de Deus possa entrar em sua casa, possa invadir
possa nesse momento, ó meu Pai amado, estar enchendo a família dessa pessoa, os corações, que a bênção e a presença, o poder de Deus cure agora as enfermidades das pessoas que se encontram doentes, meu Pai, no hospital ou em qualquer lugar, no seu lar. Que a manifestação do poder, a virtude do Senhor, meu Pai, alcance essas pessoas. Eu digo, ó Deus, que não eu, mas o Senhor, que é o poderoso, o Senhor que faz milagres, faça um milagre acontecer sobre todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que crê, diga amém. Glória a Deus. Nesse momento, minha esposa estará fazendo a leitura do Salmo 128 para a honra e glória do nosso Senhor. 125, não é? E logo após, nós estaremos retornando para a palavra no nosso coração, para o louvor e a palavra. Amém, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças e paz a todos, boa noite, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Vamos estar fazendo a leitura do Salmo 125, nesta hora, em nome de Jesus. Eu creio que você esteja com a sua Bíblia. Se você não tiver, preste atenção no que o Senhor está falando contigo nessa noite, em nome de Jesus. Que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-lo-ás, Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel, paz sobre a tua vida, paz sobre a tua família, paz sobre a nossa cidade, paz sobre a humanidade. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Vamos estar louvando agora com a pastor Elisa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor nesta noite com o hino 167 do nosso cantor cristão, Vem, Inflama. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste tu, Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me torna vencedor. Vem, inflama, viva chama em meu peito bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Redimida, só tem vida a minha alma inteira.
Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, nosso eterno Deus. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua, a minha, a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje estaremos falando sobre a crucificação de Jesus, como eu falei aqui no domingo à noite. Nós sempre estamos dando continuidade às pregações de acordo com os estudos feitos em cada livro da Bíblia. E, durante esses dias nós estaremos falando sobre o livro de Marcos até o término dele, e depois estaremos passando para o livro de Gênesis, não é? É o costume que eu tenho na nossa igreja, e como o culto também é da Igreja Batista Betel, e para os irmãos da Igreja Batista Betel, os demais também são convidados a participar. É uma honra poder recebê-los, né? Estarmos aqui em comunhão um com o outro, unidos através desse instrumento para adorarmos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Em Marcos capítulo 15, versículo 22, fala assim: E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte, para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Meu Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor venha me dar, meu Deus, inspiração, meu Pai, divina, através do Teu Espírito Santo. Que eu possa ser usado pelo Senhor, meu Deus. Pois se não for ser usado pelo Teu Espírito Santo, é melhor que nada aqui aconteça. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, durante esses dias nós estamos falando sobre a morte, a prisão, a crucificação. Aconteceu de quando o Brasil entrou nessa pandemia e as igrejas foram fechadas, nós estamos pregando sobre esse assunto e iremos dar continuidade à palavra do Senhor aos nossos corações, né, sempre. E o que você pode se perguntar da seguinte maneira: como eu posso alcançar no meu coração alegria, felicidade, paz, fé, ouvindo falar sobre a morte de Jesus? Mas é justamente isso, amado. Jesus, ele veio nos ensinar claramente a maneira correta que nós devemos viver
agradando a Deus, servindo a Deus, não apenas nos momentos bons da vida, mas nos momentos ruins, nos momentos difíceis da vida, nós temos que permanecer de pé e com fé no Senhor. Se você, vou ser franco e realista, nesse momento difícil que as igrejas estão fechadas, você está fraco, você está só se enfraquecendo, se entristecendo, pensando em sair da igreja, a realidade é que você, desculpe a minha sinceridade, nunca foi da igreja. A realidade é que você nunca foi de Jesus. Você nunca teve fé verdadeiramente. Pois os cristãos da igreja primitiva passaram por momentos semelhantes, onde tiveram que sofrer, serem perseguidos, ter que adorar o Senhor escondidos nas casas, não é verdade? Então hoje não está sendo diferente. Não é uma perseguição às igrejas, eu penso que não seja. Até porque se fosse uma perseguição à igreja, eu particularmente não estou dizendo nada para os outros pastores. Mas se fosse um decreto em perseguição às igrejas, eu abriria a igreja. Ainda que eu fosse preso, espancado e até mesmo morto. Entendeu? Eu abriria a igreja, qual eu faço parte. Mas entendendo que a questão é pandemia e não perseguição ao evangelho, eu estou em obediência ao que as autoridades estão nos pedindo, né, que nós façamos. Então, a crucificação de Jesus foi um momento, como eu tenho falado constantemente, de muito doloroso, de muito sofrimento, muita amargura, muita, como eu posso dizer assim, angústia, pavor, até mesmo em se falar do assunto. Daqui a pouco estarei fazendo uma leitura que explica como era realizada a crucificação com mais profundidade. Mas na Bíblia, em Marcos capítulo 15, versículo 22, até o versículo 32, nós já falamos sobre a história de Jesus. Agora, passando para notas históricas e culturais sobre a crucificação, diz assim: no mundo antigo, a crucificação era vista como uma forma particularmente infame e dolorosa de execução. Relevos de batalhas assírias descrevem um precursor para a crucificação. Vítimas empaladas, espetadas em postes fora dos muros das cidades conquistadas. Os persas fizeram amplo uso da crucificação, embora às vezes ela só acontecesse depois de a vítima ter sido executada por outro meio. Também há relatos de que a crucificação era usada por vários povos assírios, citas, celtas, germanos, bretões, habitantes da Índia. Embora a confiabilidade de alguns desses registros seja questionável. Comum à maioria dessas culturas era a perspectiva de que a crucificação era uma forma de execução reservada aos piores criminosos e aos escravos. A prática da crucificação foi difundida nos tempos de Alexandre o Grande. Tornou-se a forma comum de execução para os traidores, os exércitos derrotados e os escravos rebeldes. Mais tarde, sob o Império Romano, apenas quem não era cidadão romano, os romanos das classes mais baixas e os criminosos violentos podiam ser crucificados. As únicas exceções eram os casos de alta traição ou de deserção em tempos de guerra. Os escravos eram especialmente vulneráveis à crucificação. A literatura latina reflete o temor sentido pelos escravos diante da perspectiva desse fim. Era aceita oficialmente como a mais dolorosa e infame forma de execução. Mais que ser decapitado, ser lançado aos animais selvagens ou mesmo ser queimado vivo. Razão porque essa penalidade horrível era geralmente imposta aos estrangeiros vistos como ameaças ao governo romano. Também há registro da prática da crucificação entre os judeus. Flávio Joséfo escreve que o sumo sacerdote
saduceu Alexandre Janeu, cometeu a seguinte atrocidade contra os seus inimigos, os fariseus. Enquanto jantava num lugar visível com suas concubinas, ele ordenou que aproximadamente 800 deles fossem crucificados. E enquanto eles ainda estavam vivos diante de seus olhos, seus filhos e suas esposas tiveram a garganta cortada. As vítimas ainda eram açoitadas ou torturadas de alguma forma antes da crucificação. As crucificações eram realizadas numa estaca vertical, às vezes com uma trave horizontal próxima do topo ou no próprio topo. Podiam ser fixados blocos à estaca, como um assento, como apoio para os pés, ou ambos. Dependendo da presença desses blocos, a vítima poderia continuar viva por até 3 dias. Os blocos permitiam à vítima descansar um pouco o próprio peso, aumentando a chance de respirar e facilitando a circulação. Sem os blocos, o peso do corpo descansaria totalmente nos braços presos, à trave por cordas, por pregos ou por ambos. Isso impedia a respiração e a circulação e induzia a uma parada cerebral cardíaca. Para terminar a tortura, as pernas da vítima podiam ser quebradas. Então a morte seguiria rapidamente. Às vezes a acusação era escrita e pregada à cruz acima da cabeça do condenado, como forma de dissuadir o povo da rebelião e do crime. As crucificações eram realizadas normalmente em locais visíveis. Nos tempos de Jesus, a crucificação era usada pelos romanos para exercitar e exibir de forma horrível sua autoridade sobre os outros povos. Esse tipo de execução e a tortura eram vistos pelos judeus como uma forma amaldiçoada de morte. Deuteronômio 21, 23 afirma que qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Documentos descobertos em Qumran revelam que muitos judeus dos tempos de Jesus aplicavam esse texto à crucificação romana. Essa perspectiva da crucificação demonstra por que o apóstolo Paulo escreveu que a cruz de Cristo é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios 1, 23. Quem teria imaginado que o Santo de Deus levaria voluntariamente sobre si a maldição que deveria ser nossa? Esse emblema de vergonha tornou-se, assim, o símbolo de nossa salvação. Eu fiz a leitura desse texto aqui para mostrarmos claramente um pouco da história, um pouco do que Jesus passou por nós, o quanto ele sofreu, o quanto ele padeceu. E, amados irmãos, você pode ver na história de Jesus que em nenhum momento ele pensou em desistir ou simplesmente de deixar de obedecer a Deus. Quando ele vai lá no jardim, no Getsemane, orar ao Senhor, ele pede: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a sua vontade. Eu acredito profundamente, amado, quem conhece a história da igreja, sabe muito bem que a igreja do Senhor passou por muitos momentos difíceis, de tribulações, de perseguições, de mortes. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo foram mortos, vários discípulos foram mortos também. Não apenas o Senhor Jesus, a história revela que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Isso dá para imaginar o quanto foi difícil para os cristãos da igreja primitiva. Falando um pouco mais de história, nós podemos lembrar do nazismo, não é isso? Que aconteceu na Alemanha em 1933,
a 1944, quando Hitler mandou matar 6 milhões de judeus. Não é verdade? É uma maneira de perseguição à crença, à fé. Existem várias histórias por trás disso. E eu quero dizer o seguinte: as igrejas daquele tempo, muitas igrejas evangélicas, protestantes e outras igrejas, vou falar também, não é, de religiões católicas, estavam apoiando Hitler. A história mostra isso. Então, essa ideia, amado, de nós acharmos que a perseguição à igreja é só esse momento que nós estamos vivendo agora, não. Eu sou franco em dizer a você, se você pensa que esse momento é o pior momento da igreja, você não conhece igreja, não conhece Bíblia, não conhece história, não conhece nada disso. E pelo contrário, quanto mais perseguiam os cristãos, quanto mais tentavam impedir o evangelho de serem pregados, mais ele era pregado, mais pessoas se rendiam ao evangelho, mais pessoas se convertiam ao Senhor, e o crescimento da igreja só aumentava. Leia livro de Atos, capítulo 2, 3, 4, que você vai entender muito bem que quanto mais perseguiam os cristãos, mais eles perseveravam no Senhor. E hoje não é diferente. Não é diferente para ninguém. Esse momento que estamos vivenciando não tem nada a ver com perseguição à igreja, não tem nada a ver com o que algumas pessoas podem estar espalhando por aí. Se você tem fé, você permanecerá com a sua fé em crescimento, em não decrescendo. Se você tem fé, nada vai impedir você de permanecer firme e forte. Agora, as pessoas que não têm fé, é óbvio, é um motivo, uma razão que elas têm para se afastar do Senhor Jesus. É uma razão que elas têm para realmente mostrar quem são, sair da igreja, etc. Mas quem tem fé, persevera, meu irmão. Quem tem fé, persiste. Quem tem fé, pelo contrário, agora vai orar mais, vai buscar mais, vai adorar mais, vai ler mais a Bíblia, vai jejuar mais, vai perseverar mais no Senhor. E a história de Jesus nos revela isso. Marcos 15, versículo 22 fala: e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, ou se você for ler mais profundamente, vai dizer lugar onde se crucificavam as pessoas, onde matavam as pessoas, que era praticamente no tempo de Jesus fora do centro de Jerusalém, fora da cidade, um lugar mais afastado. Hoje, atualmente, você pode analisar e ver que esse local já faz parte da cidade de Jerusalém, ali, né? Já não tem mais mais específico local. Lá em Jerusalém existem vários lugares onde dizem que fazia parte do Gólgota, lugar da caveira, mas isso não é muito relevante nesse momento. O que é relevante é que Jesus sofreu por mim e por você. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Esse vinho com mirra, existem várias histórias a respeito disso, não é? Não era um vinho que, um exemplo, Jesus tomou na ceia, não. Esse aqui era um tipo de bebida para que a pessoa que estava sofrendo com dores, que iria ser morta, crucificada, além de Jesus já ter sido torturado e açoitado, era para aliviar a dor. Era para a pessoa ficar praticamente dopada e ali não sentir muitas dores. Mas nós podemos ver que Jesus, ele não aceitou essa bebida. Não é? Ele não aceitou, é o que diz aqui em Marcos capítulo 15, versículo 24. Versículo 23. Versículo 24 diz assim: então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levaria a cada um. Já falei na pregação anterior sobre essa questão da vestimenta de Jesus. Era um costume que os soldados tinham. Aqueles que matavam as pessoas tinham o direito de ficar com as vestes como se fosse um troféu. E na história fala também que esses soldados tinham o direito de ficar também com os bens, com as posses
daqueles que eram crucificados. Não é? É uma história que fala a respeito disso. Era a hora terceira quando o crucificaram. Quando fala que aqui na Bíblia que era a hora terceira, significa que era 9 horas da manhã. É dessa maneira que os judeus contam as horas do dia. Nós contamos 6, 7, 8 da manhã e tal. Não. Primeira hora da manhã, se não me engano, é de 6 da manhã para as 7. É a primeira hora. Segunda hora de 7 às 8. Terceira hora de 8 às 9 da manhã. 9 horas da manhã foi o momento em que Jesus tinha sido crucificado. O momento que crucificaram ele. E por cima estava em epígrafe, uma tábua pequena, escrita a sua acusação, o rei dos judeus. Aqui está trazendo uma ideia que Pilatos mandou colocar lá na cruz de Jesus, a motivação e a razão por que ele estava sendo crucificado. Porque os judeus disseram que ele tinha dito que era o rei dos judeus, e isso era um crime lá em Israel, num tempo em que Israel, Jerusalém, estava tomada pelos romanos. Romanos era quem tinha autoridade, o poder lá em Jerusalém. E se uma pessoa dissesse que era rei, etc., se ele se levantasse contra Herodes, contra César, contra Pilatos, é óbvio que era reconhecido como um crime, e assim eram presos, e dependendo o nível do crime cometido, era morto através da crucificação, torturado e morto. E aqui mandaram colocar na cruz de Jesus a razão. Aqui não é dizendo que ele era rei, mas é o motivo que ele foi crucificado. É como se declarasse ali na cruz o crime. Qual foi o crime que esse homem cometeu para ser crucificado? Está ali. Ele disse que era rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Versículo 28 fala: e cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. É o que está escrito lá em Isaías 53, versículo 12. Onde fala sobre o momento de dor, de aflição do Messias. Não é verdade? E continuando, diz o versículo 29. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. Amados, eu ainda vou gravar um vídeo falando sobre a questão de Jesus ter curado. Existem alguns pregadores que eu respeito, que diz que Jesus curou umas pessoas, mas não curou outras. E eles justificam que hoje a igreja ora e algumas pessoas que têm fé são curadas e outras não. Eu discordo completamente disto. Pois eu quero dizer a você o seguinte: não houve nenhuma pessoa que Jesus foi curar e ele não conseguiu curar, ou simplesmente foi impedido. As pessoas se baseiam muito no livro de João, se não me engano, no capítulo 6 ou capítulo 7, quando fala que Jesus, chegando lá na Galileia, não fez muitos milagres, porque ali as pessoas não creram, não é? Se não me engano, no capítulo 7 mesmo. A incredulidade dos irmãos de Jesus fala a respeito disso, não é? E em João, no capítulo, é isso mesmo, fala sobre Jesus não ter realizado ali muitos milagres. Aqui também, se não me engano, o livro de Marcos diz a respeito disso, né? Marcos capítulo 6, Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. É isso mesmo. Marcos capítulo 6 fala a respeito disso. Mas eu quero dizer a você o seguinte: quando eu oro a Deus para Deus curar alguém, eu peço que Deus faça isso pelo nome do Senhor Jesus. Não sou eu quem curo ninguém. Eu não tenho poder nem autoridade para isso.
Se eu dissesse a você, vou ser bem claro, só resumindo aqui, que eu orando, Deus iria lhe curar, eu pudesse lhe garantir isso, eu sairia da minha casa agora e iria nos hospitais onde estão as pessoas acamadas com câncer, onde estão as pessoas com doenças termináveis, entendeu? Onde estão as pessoas lá precisando de um milagre, eu iria lá no hospital orar por elas. Não é que eu não posso ir, eu posso, mas eu não posso garantir, porque não sou eu quem curo. Quem cura é Deus, quem cura é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele pode agora na sua casa, onde está a pessoa no hospital, onde está a pessoa em qualquer lugar, e curar essas pessoas. Mas existem hoje muita gente que promete cura e milagres e mentem e enganam os outros. E também blasfemam, como aqui nós estamos vendo. No versículo 29 diz assim: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Né? As pessoas acham que cristãos não podem passar por dificuldade. As pessoas acham que cristãos não podem passar por lutas, que cristãos não podem ficar doentes. E isso é um equívoco muito grande, porque nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Nós iremos viver aqui até um tempo, até um momento de Deus. E um dia todos nós iremos morrer. Caso o Senhor Jesus Cristo não venha buscar a sua igreja, eu também irei morrer. E quando eu morrer, as pessoas irão dar um diagnóstico por que motivo eu morri. Não é? E várias pessoas também que creram em Jesus, que creram em Deus. João, o apóstolo, também morreu com certa idade. Jacó morreu, Isaac morreu, Abraão morreu, vários homens de Deus morreram. Não é verdade? No versículo 31 fala o seguinte: de igual modo os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Quantas são as pessoas que estão dizendo nesses dias: ah, os crentes não têm fé? Porque se tivesse fé, estava com as igrejas abertas. Em primeiro lugar, nós estamos com a igreja fechada por causa do decreto. É uma ordem. E nós não podemos de maneira nenhuma desobedecer, pois isto é até contrário ao que a Bíblia diz. Leia Romanos capítulo 13, que fala sobre essa questão, além de outros textos que falam que nós temos que respeitar as autoridades. Respeitar as autoridades pelo que vem acontecendo com relação a essa pandemia. Agora lhe digo com toda certeza, se as autoridades mandassem fechar as igrejas sem uma justificativa plausível, eu abriria. Ainda que eu fosse preso, espancado e até mesmo morto. Essa é a minha realidade. Mas estamos obedecendo porque não é uma questão relacionada apenas às igrejas. E isso vai passar. Isto vai passar. Né? Então as pessoas que dizem assim: ah, os cristãos não têm fé. Você que tem fé, como eu falei aqui, vai no Hospital do Câncer, no Aristide Maltês, em Salvador, e olha pelos que estão doentes lá. Você que tem fé, manda teu pastor abrir a igreja dele. Você que tem fé, vai lá onde estão as pessoas com doença agora, com a coronavírus, e vai lá, toca nelas com a sua fé para elas serem curadas. Você não tem fé? Então faça isso. Porque uma coisa é ter fé, outra coisa é ser irresponsável. A outra coisa é tentar a Deus. Quando Satanás foi tentar Jesus, disse para ele: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. Então, amados irmãos, e Jesus disse o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então você aí que diz que tem fé, está tentando a Deus, vai até uma pessoa que está com Covid-19 agora, abraça ela. Vai para o hospital.
Entendeu? Entra lá com a sua fé e faça o que você diz que tem. Essa fé, tem mais fé que os outros. Você está entendendo? Uma coisa é ter fé, uma coisa é você orar. Uma coisa é você garantir aquilo que nem você é capaz de fazer. Então isso é blasfêmia, como aqui está dizendo. As pessoas estavam blasfemando de Jesus, versículo 29. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: ah, tu que destrói o santuário, e em 3 dias o reedificas. Eu não posso ser irresponsável. Eu não posso simplesmente, amado, ser uma pessoa que só olha por um lado espiritual. Existem pessoas que querem espiritualizar tudo, mas eu digo com toda certeza, Deus tem poder para fazer milagres, para operar maravilhas. E talvez Deus também esteja trazendo esse mal sobre a humanidade para que essas pessoas que às vezes dizem que têm fé, mas que não vai à igreja, que não aceita Jesus, que não se batiza nas águas, não entrega a vida a Ele, não é fiel a Deus, só tem fé para nesse momento tá aí, indo de encontro a tudo, mas para aceitar Jesus, para se batizar, para ser fiel, para obedecer, para servir a Deus, não tem fé. Para ler a Bíblia e conhecer a palavra do Senhor, muitas pessoas não têm fé, não têm confiança. Então, são pessoas completamente irresponsáveis. Completamente irresponsáveis. E quero lhe dizer com toda certeza e convicção. Sabemos que estava escrito, mas muitos cristãos, nesse momento de pandemia, como nós estamos vendo, o papel das pessoas que trabalham na saúde, os enfermeiros, os técnicos de saúde, os agentes comunitários de saúde, os médicos. O que eles estão fazendo, amados? Trabalhando lá para poder as pessoas ficarem curadas, para poder ajudar as pessoas, enquanto algumas estão morrendo e os familiares não estão podendo nem sequer participar do velório. E agora eu vou dizer que essa pessoa não tem fé. Que é isso, pelo amor de Deus? Vamos deixar de sermos hipócritas. Vamos deixar de pregar, de falar aquilo que nós não vivemos. Por eu digo com toda certeza, se você tem fé, vá lá onde as pessoas estão enfermas e ore por elas, para que elas fiquem curadas. Entendeu? Porque isso é uma blasfêmia que muitos estão simplesmente propagando. A desobediência às leis, desobediência às autoridades, a falta de respeito com as famílias e com as pessoas que têm fé. Como eu vi um médico falando, eu vi um texto de um médico dizendo que é óbvio que a fé ajuda as pessoas que se encontram enfermas. Mas eu quero esclarecer aqui o seguinte, amados. A fé que o médico está dizendo ali não é a fé de evangélicos não, de protestantes não. É a fé de todo religioso. É a fé de toda pessoa, de todas as religiões. Não é a fé da pessoa que é da Igreja Batista. Não é a fé da pessoa que é da Igreja Assembleia de Deus. Não é a fé da pessoa que é da Igreja Pentecostal. Não é a fé da igreja, não, é de todas as religiões. Quem tem fé, um exemplo, pessoas de religiões de matriz africana têm fé. Pessoas do candomblé, pessoas da umbanda, pessoas da quibanda, pessoas de todas do espiritismo, pessoas evangélicas, protestantes, pessoas católicas, todas elas têm fé. Os índios têm fé também. O médico não está falando que só crente da igreja evangélica ou protestante tem fé, não. Ele está dizendo todo aquele que acredita que Deus pode curá-la. Essas pessoas têm facilidade em serem curadas. Entendeu? Nós temos que respeitar e saber realmente falar o que é correto. Pois tem pessoas que acham que, um exemplo, nesse momento, se vai abrir as igrejas, vai ter que abrir também todo local de culto religioso. Não é só as igrejas. Assim como as igrejas estão fechadas,
as pessoas das outras religiões também estão com seus centros, seus locais fechados. Não é apenas as igrejas. Não é verdade? Então vamos ser inteligentes na nossa explanação, na nossa divulgação, no que nós falamos e expomos nas redes sociais. Então, as pessoas diziam, salvou os outros, assim mesmo não pode salvar-se. É uma crítica. Eu sei que, com todo respeito, tem pessoas que ficam oferecendo curas e milagres aí, sem pensar no que estão fazendo. Amados, eu creio que Deus cura, que Deus faz milagres. E Ele permitiu que essa pandemia viesse ao mundo, e Ele é quem vai tirar. Quando nos jornais passa falando que algumas pessoas foram curadas, e muitas, glória a Deus, têm sido curadas, você acha que elas estão sendo curadas por quê? Por causa da vacina? Que vacina? Por causa do remédio? Qual remédio? Diga aí. Amados, as pessoas estão sendo curadas porque elas estão indo para os hospitais, estão tomando, os médicos tomando as devidas proteção, né? Estão cuidando delas, estão, óbvio que uma da questão para as pessoas não pegarem a doença ou se recuperarem é o que? O isolamento. Você acha que essas pessoas estão sendo curadas por quê? Porque lá o médico está dando remédio? Não, amados. Deus está agindo. Você não crê, não? Não tem remédio, nem tem vacina, não, amados. Se as pessoas estão indo para os respiradores, mas eu acredito profundamente que Deus está agindo. As pessoas estão indo para UTIs, mas não é dinheiro e nem tampouco, amado, remédios que estão curando-as, não. É Deus que está agindo. Você acha que tem vacina? Ah, não sei quantas pessoas foram contaminadas e não sei quantas mil pessoas estão curadas. Curando por quê? Não tem vacina, não tem remédios. As pessoas que estão sendo contaminadas estão indo para os hospitais e eles estão dando os primeiros socorros para elas, ajudando de todas as formas. Os médicos estão fazendo aquilo que nem podem fazer, que não tem como fazer, estão se esforçando o máximo, isolando-as, protegendo-as, impedindo que elas se contaminem mais, contaminem outros. É dessa forma, amados, que elas estão alcançando, dando alguns antibióticos que são possíveis de usarem, mas não existe cura para esta doença ainda. Então, Deus está agindo e Deus dará sabedoria aos homens para que eles encontrem a vacina para essa doença. Entendeu? E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, no Brasil, pelo menos até ontem, hoje pela manhã, a quantidade de pessoas mortas estão diminuindo. E por que está diminuindo, amado? Porque as pessoas, a maioria, está obedecendo aquilo que a Organização Mundial da Saúde está recomendando, o isolamento. Nós temos visto o que aconteceu em Wuhan, lá na China, o que aconteceu na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos e em outros países. Nós estamos tendo, amados, a possibilidade de nos precaver. Então, pare para pensar. Não vamos agora entrar em litígio e dizer que os crentes não têm fé. Quem promete cura aí, como é que se diz, em quantidade, em atacado em suas igrejas, agora deveria estar sim
indo nesses lugares e mostrando o que eles falam. Porque o meu Jesus, de acordo com a Bíblia que eu leio, eu lhe digo com toda certeza, não houve ninguém que ele foi curar e ele não conseguiu. E essa ideia de dizer que Jesus curava uns e não curavam outros, isso é mentira. Leia Marcos capítulo 6 com profundidade, com humildade. Leia com atenção. Leia, releia várias vezes que você vai entender. Que as pessoas que Jesus não curou foram aquelas que não foram até eles. Pois lá aqui em Marcos capítulo 6 está escrito claramente. Marcos 6, versículo 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Jesus não curou as pessoas que não foram a ele, e ele não pôde impor as mãos sobre elas. Essas ele não curou. Mas aquelas que ele impôs a mão, ele curou todas. Então, quem tem fé, quem tem dom de cura, cura qualquer doença, qualquer enfermidade. Mas mais à frente estarei falando a respeito disso. Né? E versículo 32 diz, Marcos 15, 32, desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Aqui nós estamos vendo soldados e também fariseus, sacerdotes, criticando, blasfemando de Jesus. Se tu és o Cristo, desça da cruz. O Cristo é aquele que sabemos que significa o enviado, o ungido do Senhor, assim como o Messias, mas aqui está se referindo ao Cristo que veio para salvar a humanidade. Mas eles não entenderam que essa primeira vinda de Jesus era justamente para sofrer pela humanidade. E eles não reconheceram isso. Por isso o mataram. Eles o matou. Né? E essas críticas perduraram. Desde agora da cruz, o Cristo era o que os judeus falavam, né? O Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultaram. Então, amados, sabemos que não os dois presos, ladrões que estavam na cruz ao lado de Jesus, mas o da esquerda o insultavam. E aqui em Marcos não está dando ênfase a essa questão, mas o livro de Lucas fala mais a respeito disso, da crucificação com mais detalhes, mas hoje nós não iremos partir para essa definição do livro de Lucas, estamos apenas falando sobre Marcos. E eu quero dizer a você, amado irmão, irmã, que independente da circunstância e da luta que você está passando, se alegre, sorri, tenha fé, mostre fé, segurança, confiança para a sua família, para as demais pessoas da sua casa, para os seus vizinhos, entendeu? E o meu conselho para você nesse momento, fique em casa, porque essa praga, ela já está passando em nome de Jesus. Você crê? Amém. Então diga amém. Não tente a Deus e não coloque ninguém à prova, não. Fique em casa, que em nome de Jesus, lá na frente nós iremos cantar o hino da vitória. Minha esposa está agora dando os recadinhos e falando o nome das pessoas. Logo após, ela vai orar também. E após eu volto com a bênção apostólica. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, eu sei também que você crê. E Deus vai nos dar a vitória em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, vamos estar orando pela vida de vocês que estão nos acompanhando nessa live. Eu tenho certeza que Deus vai estar trazendo, né, o refrigério para a sua alma em nome de Jesus Cristo. Miguel Ramos, a irmã Nilda Barreto, Deus abençoe a ti, teu esposo, Guilherme, Geraldo Silva, Marco Antônio, Adriana Jennifer, a irmã Ana Lúcia, Jorginho Mendes, Robson, Antonieta dos Santos Marques, a irmã Iana Souza, Rosimari Santos, aí de Salvador. Amada irmã, que Deus te abençoe a tua casa, viu aí, com o pastor Gerson.
da Igreja Batista Belém Efrata. Deus abençoe a todos vocês da igreja, em nome de Jesus Cristo. Também tem Nanda Souza, a irmã Cris Souza Schmidt, né, que é aí da Igreja Assembleia de Deus. Deus te abençoe, minha irmã. A irmã Jéssica Sobrinho, a irmã Joana, Deus abençoe. Os filhos de Jéssica, Deus abençoe também. A irmã Juscelia, também Wesley, sua família, seja abençoado em nome de Jesus. Abraão Jonatas, Deus te abençoe, viu, Melquinho, em nome de Jesus Cristo. A irmã Romilda Silva, Deus abençoe a irmã Romilda. A irmã Lúcia Cruzado também. Marlene Mendes, a nossa vizinha, Deus te abençoe, minha irmã, poderosamente. Manuel Graciliano, Antônio Jorge, a irmã Renata Rodrigues, a irmã Rosa, seu Mário, também Jonas Souza em Santa Catarina, Deus abençoe vocês. Marta, a irmã Isaura, Deus abençoe. Malu, Ângelo também. A irmã Suzana Ramos, que é da igreja Monte Calvário, Deus abençoe também, minha irmã. Jane Oliveira, nossa igreja, Deus abençoe, irmã, tua filha, tua família. A diaconisa Lenita, né, que é Anita Araújo, Deus abençoe. A irmã Maria Assis, também em Salvador, Deus te abençoe, minha querida, poderosamente. Rayana Caldas, Maria Carolina, também Deus abençoe, essa jovem abençoada. A irmã Vanessa Santos e Cássia Veiga, Deus abençoe a todos vocês poderosamente. Compartilhem aí essa live para que Deus também possa estar abençoando outras vidas, em nome de Jesus. Seja uma evangelizadora também, um evangelizador. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar poderosamente em nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor? Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nesta noite maravilhosa, nós só temos a agradecer ao Senhor, meu Deus, pelo dom da vida. Meu Deus, por estarmos aqui, meu Pai, reunidos, e essas pessoas que estão em suas casas também, meu Pai, assistindo, meu Deus, ouvindo essa palavra, meu Deus, maravilhosa que o Senhor nos trouxe aos nossos corações nessa noite. Temos a agradecer ao Senhor, meu Deus, pela sua fidelidade, pelas suas misericórdias, pelo teu cuidado por cada um de nós. Meu Deus, oramos em favor de todas essas pessoas, meu Deus, que estavam nos acompanhando nessa live, Jesus. Por essas outras também que irão assistir ainda esse vídeo, meu Pai, que elas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, toma nossa vida nas Tuas mãos, Jesus. Meu Pai, nos fortalece, tira de nós tudo que não Te agrada, meu Deus, tudo que não Te louva, tudo que não Te exalta. Meu Deus, que o Senhor possa nos converter a cada dia, Senhor. Que possamos nos achegar mais a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, que essa pessoa que ainda, meu Pai, não fez um voto, uma aliança contigo, que ela possa ir correndo, meu Deus, o quanto antes, meu Deus, aceitar o Senhor como Salvador, porque o aceitar já começa aqui, meu Deus. E eu creio, meu Deus, que dentro em breve ela vai estar, meu Deus, também confessando o Senhor, meu Pai, para que todo mundo veja, meu Deus, que ela faz parte do povo de Deus. Deus, em nome de Jesus, abençoa as famílias dessa cidade, Senhor. Toma todas as autoridades, meu Pai, em Tuas mãos, Senhor Jesus. Deus, abre porta de emprego para aquelas pessoas, meu Deus, que estão precisando, meu Pai. Eu sei que o momento, meu Pai, não está propício, mas eu sei que o Senhor vai abrir portas para essas pessoas. Eu sei que o Senhor vai suprir a necessidade dessas pessoas, meu Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus, ó Pai. Deus, toma, meu Deus, os irmãos da Igreja Batista Betel, em todos os teus cuidados. Todos os outros irmãos das outras igrejas, meu Pai. Toma os pastores aos teus cuidados, meu Deus, as suas famílias. Toma também, Jesus, o Padre Josafá, todas as autoridades, meu Deus, religiosas, que o Senhor possa, meu Deus, eu encontro delas em nome de Jesus, ó Pai. Deus, entregamos a nossa cidade, meu Deus, entregamos, meu Deus, o mundo nas tuas mãos, para que o Senhor possa fazer o milagre acontecer. Nessa noite nós também só queremos te agradecer, ó Deus, por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. A bênção com o pastor. Que o grande amor de Deus, que assim seja, a graça do Senhor Jesus, que assim seja, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Você pode dizer? Amém. Amém. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor esteja sempre contigo, com a sua família, que o Senhor esteja renovando as suas forças, que o Senhor lhe dê alegria de viver. Não perca a esperança, não perca a fé, continue de pé, porque o Senhor, Ele é contigo. Não é esse momento que nós estamos vivenciando que irá simplesmente determinar toda a sua vida, não. Quando você tem fé em Deus verdadeiramente, não há nada neste mundo, nem tampouco esse momento, ou momentos difíceis que venha tirar de você a confiança, tirar de você a credibilidade no poder e na palavra do Senhor.
Pelo contrário, quem tem fé se aproxima muito mais de Deus continuamente. Um abraço para todos os amados irmãos, para as amadas irmãs da Igreja Batista da Diretoria, a MCM, os senhores, a todos, que Deus te abençoe poderosamente, e também a todos vocês que participam conosco de todas as igrejas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quinta-feira estaremos de volta com um culto de doutrina para você, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau.